Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Para quem não conhece, eu falo sobre os concursos públicos voltados ao estado de São Paulo. Em específico também eu falo um pouco mais sobre a banca SH Dias e Jex. E tem muita gente comentando sobre esse problema que deu no concurso da cidade de Hortolândia. Algumas especulações referente ao cancelamento do concurso. Depois eu vou falar também, fazer um vídeo só da suspensão do cargo de guarda municipal. Mas para esse vídeo em si, eu vou falar dos cargos de educador infantil e de professor de educação básica, porque gerou uma certa confusão. Então, referente ao edital número 6 de 2025, tiveram diversos cargos nesse concurso público, mas teve um problema em relação à aplicação da prova de educador e de professor de educação básica. Em resumo, o que aconteceu? O que surgiram nos grupos de WhatsApp que as pessoas vêm falando. Uma pessoa da manhã recebeu a prova que ia ser aplicada à tarde e ela ia fazer para o cargo de educador infantil e recebeu a prova de professor de educação básica. E nesse caso, como foi apurado que de fato aconteceu pela banca, e a banca até soltou essa nota técnica, que você pode ter acesso lá no site da banca, e referente a esse edital específico, vai precisar sim fazer uma nova prova. E para você que está assistindo, que fez essa prova, eu trago aqui uma mensagem para você em relação a algo positivo. Por quê? Algumas pessoas acabam fazendo as provas e acontece muito de a prova ser remarcada, a prova ser cancelada. Por exemplo, um caso que ficou muito conhecido foi no final do ano passado, de 2024, o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo teve um problema em relação aos horários da prova, então uma sala em si teve um problema no controle do horário e as pessoas foram dispensadas uma hora antes e aí teve que ter essa reaplicação da prova para todo mundo. E nesse caso, algumas pessoas acabam vindo de longe, gastam com avião, gastam com hotel. E geralmente acontece sim essa desvantagem para quem tem que se deslocar muito. Em alguns casos, a pessoa acaba não indo na segunda prova. E para você que fez, estava estudando para esse concurso, você pode levar isso como uma oportunidade, porque você já fez a primeira prova, já entendeu aonde você foi bem ou aonde você foi mal, e você pode focar agora, até essa segunda prova tem aproximadamente 3 semanas, você vai focar só naquilo que você foi mal, e vai rever aquilo que você já está bom. Porque, teoricamente, aquilo que você já está acertando, por exemplo, 80%, 90%, não tem um gap muito grande para que você possa aprender um assunto novo, principalmente porque você vai ter só 3 semanas até a prova. Então, o ideal é que você faça ainda as revisões periódicas, focando naquilo que você já sabe, para acabar não esquecendo aquilo que você já aprendeu. E nesse sprint final, nessas 3 semanas, você estuda só aquilo que você está errando, só aquelas matérias que você está mal. Por exemplo, para o cargo de educador infantil, que é de ensino médio, geralmente as matérias principais são português e matemática. Então, por exemplo, vamos dizer que você acertou 90% em português e acertou 50% em matemática. Não tem muito o que você melhorar em português nesse exemplo que eu falei. Então, você vai pegar essas 3 semanas e vai zerar todas as questões de matemática que você encontrar dessa banca. Tem algumas pessoas que me mandaram mensagem lá no Instagram, eu mandei algumas provas anteriores que eu já fiz. Você vai focar em tudo de matemática, vai assistir outros vídeos no YouTube de professores resolvendo a prova de matemática, você vai se tornar especialista em matemática da banca SH Dias. Com isso, com certeza, na segunda prova você vai melhor que a primeira. Porque, repetindo, algo que é muito importante, em 3 semanas você não vai conseguir solidificar um conhecimento novo. Não vai conseguir aumentar muito o seu percentual de acertos em algo que você já está bom. O que vai fazer a sua nota aumentar muito vai ser aquilo que você está mal, aquilo que você já identificou que tem a possibilidade de ser melhorado. E claro, se você é muito bom em matemática e não é tão bom em português, você pega isso que eu expliquei agora e faz na forma inversa. E com isso você vai conseguir uma nota melhor. Alinhado isso à questão que muitas pessoas não vão fazer a prova de novo, geralmente aqueles que foram medianos, com certeza você já ganharia algumas posições que naturalmente você não teria ganho se fosse só a relação à primeira aplicação da prova. Então, principalmente para o cargo de educador infantil e professor de educação básica, caso vocês olhem como foi o chamamento do último concurso, em alguns casos chamou 80 pessoas, 100 pessoas. Então, por exemplo, se nessa prova você ficaria em
120 na sua classificação, se você conseguir melhorar e ficar ali pela vaga 70, 80, você aumenta muito a sua chance de ser chamado. Então, claro, tem aquelas pessoas que foram muito bem na primeira prova e iriam ser chamadas, e isso vai acabar prejudicando essas pessoas. Se você é uma delas, você já está com um percentual bom de acertos, eu só tenho que sugerir para você continuar fazendo aquilo que você já faz e não perder as esperanças, porque você vai sim repetir o seu desempenho e ficar ali entre os primeiros. Essa mensagem é mais para aqueles que estavam ali em uma nota mediana, que têm a possibilidade agora de melhorar as suas classificações. Depois eu posso até gravar um outro vídeo de algo que aconteceu comigo em alguns anos atrás, que eu acabei fazendo uma prova para um cargo que na época pagava R$ 6.000, fiquei em primeiro e acabei perdendo esse cargo. Algumas pessoas perguntaram por que eu não fiquei triste, no meu lugar eu ficaria muito triste. Depois eu posso até me aprofundar em relação a essa história para vocês, é uma história que pode servir como motivação para vocês. Mas nesse caso, se vocês são uma dessas pessoas que vão fazer essa prova, eu recomendo que façam isso de focar naquilo que vocês erraram de forma maior nessa primeira prova. E aqui eu trouxe a nota técnica que a banca colocou lá no site para vocês, mas caso vocês tenham acesso, vocês podem ver na íntegra essa nota. Eles falam que houve sim esse erro que foi apontado e vai ser aplicado à prova novamente. Mostrou também que algumas pessoas podem pedir o reembolso caso queiram, tem essa possibilidade. Aí eles falam em relação à questão dos princípios da administração pública, o que foi ferido, que nesse caso é legalidade e isonomia. Nesse caso, isso não importa muito para você, mas para as pessoas que chegaram até aqui no vídeo, para que saiam com um aprendizado a mais, em relação a esses princípios da isonomia e da legalidade, esses são os princípios do direito administrativo que falam em relação à administração pública tem que fazer tudo em relação conforme está escrito nas leis. E o princípio da isonomia é que, no caso, para quem já fez um concurso público, todos têm que estar em uma igualdade de condição. Então, imagina você que ia ser uma das pessoas que faria a prova no período da tarde, sabendo que uma pessoa recebeu a mesma prova que você ia fazer à tarde, de manhã. Por mais que foi uma pessoa só, ela poderia ter mandado essa foto num grupo de WhatsApp, poderia ela mesma ter feito a prova à tarde, ela já sabia o que ia cair. Então, por isso, por causa desse erro, que vai ter que ser aplicada a prova. Algumas pessoas até questionaram em relação, mas só uma pessoa, mas mesmo assim, teoricamente, e até na prática, uma pessoa acaba saindo na frente das outras por já saber o que vai cair na prova da tarde com horas de antecedência. Então, não estão ali todos em igualdade de competição. E por isso, a questão da reaplicação da prova. Só para explicar, para trazer o motivo dessa reaplicação da prova, e isso acontece com mais frequência do que deveria. Para quem já fez outros concursos, sabe, muitos casos, às vezes, o concurso é feito, aí depois faz a segunda vez, aí é cancelado. Temos também um problema bem grande em relação ao concurso federal no Mato Grosso do Sul, que por causa em relação à convocação, à lista final de candidatos negros e da lista geral, o Ministério Público pediu que fosse cancelado, o órgão cancelou o concurso, e depois as pessoas reclamaram, porque muita gente pagou passagem de avião, hotel, aí descancelaram, agora vão refazer, tá uma bagunça só lá nesse caso. Então isso é mais comum do que deveria, e cabe a nós apenas estudar e nos preparar para as próximas provas. Mas para você, que é uma dessas pessoas que vai precisar fazer essa prova de novo, eu peço para você que mantenha calma, que mantenha esperança, se esse for da sua vontade, ser concursado e estar se esforçando para isso, tome isso como uma oportunidade de melhorar ainda mais, e depois você pode pegar esse caso, se quiser voltar nesse vídeo, fazer um comentário daqui 2 meses, que já vai ser a aplicação dessa prova e vamos ter o resultado da classificação final, você fala a nota da sua prova e a nota da sua segunda prova, se você fez dessa forma que eu falei, se melhorou ou não. Mas, para fechar esse vídeo, se você vai refazer essa prova, foque naquilo que você só foi mal e aquilo que você foi bem, só faça revisão. Não tente aprofundar mais, porque você, na teoria, já sabe esse conteúdo. Por hoje é só. Se você quiser acompanhar a nota na íntegra, ela está lá no site da SH Dias.
foi mais uma informação para vocês. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.